Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações e vamos nós com mais um tema bombástico, um tema forte. Muito obrigado pela sua sintonia aí. Hoje o tema é: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Até aqui, vou deixar o tema assim. Queridos, o sistema religioso, para dizer que você é um pecador, que nós somos pecadores e que o negócio está todo lascado, eles pegam 1 João, capítulo 1, o versículo 8, o 9 e o 10, eu vou dar destaque aqui. Se você não permitir que o Espírito Santo tire o véu do seu entendimento, você está lascado, meu querido. Você está perdido com coisas simples como essa que eu irei te mostrar. Escrito está em João, capítulo 1. O versículo é o versículo 8, 9 e o 10. Diz assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O sistema religioso usa, vou usar aqui falar no sentido singular, o sistema no sentido geral. O sistema religioso, ele usa esses versículos para dizer que você é um pecador e também para combater o evangelho da graça. Eles dizem que nós não temos mais pecado, mas olha só o que dizem, diz 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 10. Muito bem, meu querido. Você observa que quando a gente vai fazer um estudo, o estudo exige um esforço da pessoa. É o Espírito Santo que abre o entendimento, é o Espírito Santo que traz a luz, é o Espírito Santo que traz a revelação. Porém, eu preciso dizer para você que eu preciso fazer a minha parte, estudar, me esforçar, sim, senhor. Preciso sim. Por quê? Uma das coisas que eu preciso é atentar concernente às traduções. Observam que eu estou usando a NVI, tá bom? E várias outras traduções também traz a mesma colocação para trazer luz ao assunto. Muito bem, meu querido. Quando você lê o 8, 9 e o 10, esses três versículos de 1 João, realmente você vai se sentir um pecador. Realmente você vai dizer: não, o pessoal do povo da graça nesse sentido está totalmente errado. Só que eles esquecem que existe um negócio chamado hermenêutica, existe o contexto, existe a exegese, e que eles não usam e nunca usaram, e nem podem, porque o dia que eles usarem, eles vão desviar dos caminhos da religiosidade. Eles vão voltar, eles vão estar no caminho da luz. E aí eles não vão querer, porque na luz tira fama, tira o poder, tira a glória, às vezes tira até dinheiro. Tira dinheiro advindo de meios ilícitos, como por exemplo dízimo. Quando eu falo ilícito, é ilícito no sentido espiritual, tá bom? No sentido espiritual. É lícito pelas leis do nosso país, mas não é lícito pelas leis bíblicas. É isso que eu estou dizendo. E por aí vai. Vamos então, um jeito simples. Olha que eu, por exemplo, fiz vários cursos teológicos, cursos caros, cursos baratos. Nunca foi me revelado isso aqui. Agora eu entendo o motivo. Então o capítulo 1 afirmou isso. Só que eles não leem para você o capítulo 3. Vamos capítulo 3? E de maneira específica, o versículo 4, que diz o seguinte. Vamos lá, o mesmo livro, a mesma carta, agora no capítulo 3, dentro de um próprio contexto, o versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado
transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Agora eu pergunto, o que era o pecado? Transgressão da lei. O que era o pecado, meu querido? A transgressão da lei. Então, o que João está falando no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10? Se alguém disser que não transgride a lei, que lei? A lei de Moisés, é mentiroso. Se alguém disser, em outras palavras, que não é pecador, que não transgride a lei, simplesmente está errado. É mentiroso, faz de Deus até um mentiroso. Por quê? Porque pecado é a transgressão da lei. Deu para você entender? Então, o que João está dizendo é que todos, obviamente falando dos judeus de uma maneira direta, e pode abranger, que tem pessoas que gostam de abranger os judeus nesse sentido, os gentios, melhor dizendo, pode abranger sem problema nenhum. Se alguém falasse assim, eu cumpro os 613 preceitos, mentiroso. Era mentiroso. É isso que João está falando, meu irmão. Aí no capítulo 3, versículo 4, fala assim, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você pega esse entendimento, aí você precisa ler. Aí você precisa ler, por exemplo, deixa eu voltar aqui, né? Eu não estou cortando vídeo não, meu querido, porque meu celular não permite cortar os vídeos, aí fica um pouquinho esquisito no começo e no início. No começo, né? No final. No começo e no final. Tá bom? Olha só. Romanos capítulo 10, o versículo 4. Vamos lá. Vamos lá para você ver. Olha. Romanos 10, versículo 4, capítulo 10, versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Pronto. Porque o fim da lei é Cristo, em todos os sentidos que você imaginar. A finalidade da lei era Cristo e o fim, o término da lei também é Cristo. Tem outros versículos que eu poderia ler, mas eu vou deixar só o daqui por causa do tempo, porque eu não gosto de fazer vídeos longos. A nossa vida é uma correria. Se Jesus pôs fim à lei, e o pecado é a transgressão da lei, olha como que é simples, meu irmão. Se o pecado era a transgressão da lei, Jesus pôs o fim da lei, como que eu sou pecador? Aí eu preciso aceitar a hermenêutica feita pela graça de Deus e não pelo sistema religioso que quer afundar você num lamaçal terrível. Olha só, meu irmão, Hebreus capítulo 6, o versículo 26, vou destacar aqui, está escrito, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora do escritor, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Se você disser que é pecador, você está dizendo que Jesus falhou. Você está dizendo que Hebreus 9, 26 é mentira. Você está falando que Jesus é um fracasso. Você está desfazendo o sacrifício de Jesus, porque está escrito que pelo sacrifício de si mesmo, pelo sacrifício de Cristo, ele aniquilou o pecado. Que pecado? A lei, meu querido. Ele aniquilou a lei. Se não fosse assim, como ficaria, por exemplo, isso aqui? Deixa eu dar um destaque aqui. Vamos lá, vou dar um destaque. No dia seguinte, João capítulo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sistema religioso lê o seguinte, vejam, é o Cordeiro de Deus que deixa o pecado do mundo. Porque se Jesus falhou para vocês, né? Para o sistema, Jesus falhou. Então Jesus deixou o pecado do mundo. Não. Jesus tirou o pecado, meu querido. Ele não falhou. Tirou quando? Hebreus, mais uma vez, 9, 26. Tirou na cruz, no sacrifício. Tá muito simples isso aqui. Aí alguém vai virar para mim, então quer dizer que nós não pecamos? O povo do véu no entendimento. Meu amado, você quer
confundir obras da carne com o pecado aqui que a Bíblia está apresentando? Oh, meu querido, que mal está te fazendo a escola dominical? Que mal está fazendo essas poucas vergonhas de livros que dizem ser conteúdos de cursos teológicos? A pessoa não ter capacidade de separar as obras da carne com o pecado, que é a transgressão da lei, com o pecado que é errar o alvo. Aí é brincadeira, meu irmão. Aí é brincadeira. Você já agradeceu a Deus hoje por ter conhecido o Evangelho da Graça? Você já agradeceu? Porque há pouco tempo atrás, né, vamos considerar, vou chamar de pouco tempo, 6 anos aproximadamente, talvez, uns 6 anos aproximadamente, eu estava no mesmo barco, de pessoas ignorantes, pessoas do barco dos teólogos, dos não sei o quê, dos doutores, dos professores. Eu estava no barco deles lá, e não sabendo que era o Titanic afundando. Mas a criptograça se manifestou, que é o Evangelho. Então, meu querido, deixa eu só te falar. Não, você não é pecador. Eu também não sou um pecador. Sim, somos na carne. Sim, cometemos obras da carne, que é o pecado de errar o alvo. Mas esse pecado que nós estamos falando aqui, Jesus tirou o pecado do mundo. Jesus aniquilou o pecado. E o João estava dizendo sobre a lei. Que todos aquele público dele, o povo que o ouvia, falou: se nós falarmos que não pecamos, nós estamos totalmente fora de Deus, meu querido. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Todos eles transgrediam a lei, porque a lei estava de pé. Mas Jesus tirou a lei, aboliu a lei, terminou, pôs fim na lei, no 613 lá, na lei de Moisés, e por aí vai. Fica com o meu abraço, com esse entendimento. Espero que você cresça cada dia mais na graça e no conhecimento, para nós bombardearmos, melhor dizendo, para nós bombardearmos o sistema religioso que é malvado, que veio para roubar, matar e destruir. Fui!